Pastor Paulo, um ET que veio a esse mundo há 75 anos atrás. E eu sou aquele que vivo hoje, nos dias de hoje, eu me sinto meio estranho, porque é tudo tão diferente, né? Há diferenças, é claro, o tempo passa e as coisas ficam diferentes, né? E a gente tem que procurar se adaptar, entender as mudanças e tudo aquilo que ocorre. Afinal de contas, as coisas hoje são diferentes do que eram há 75 anos atrás, né? Só tem uma coisa que não muda. O Senhor disse, eu, o Senhor, não mudo. Ele não tem mudança nem sombra de variação. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. Então, embora os tempos tenham mudado, as coisas sejam diferentes, a palavra de Deus não é diferente. Ela continua sendo a mesma. Queria que você abrisse em 2 Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo 4 de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ele ao seu servo, põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele, o profeta, disse, trazei farinha, e deitou-a na panela e disse, dai de comer ao povo, e já não havia nenhum mal na panela. Amém? Interessante que a palavra de Deus nos mostra que diante de uma determinada situação, alguém tinha que tomar uma atitude a respeito daquela situação. Eliseu chega ali e encontra aquelas pessoas passando por fome. E ele tomou a iniciativa de providenciar um alimento para aquelas pessoas. Para os filhos dos profetas que estavam ali, estavam sentindo fome. Havia uma situação. E quando há uma situação em que há uma necessidade, alguém tem que tomar uma providência para atender aquela necessidade. Outro tomou outra providência, arrumou, pôs a panela no fogo, preparou os ingredientes, e um outro saiu ao campo para pegar alguma verdura, alguma coisa que pudesse acrescentar aquele caldo, seria o que nós chamamos de uma sopa, talvez, né? E com esse frio, uma sopa é muito gostoso, eu pelo menos gosto muito de sopa. Só que essa pessoa que foi buscar essa verdura, essas ervas, não conhecendo, pegou algo perigoso, uma planta venenosa. Talvez ele se guiou ou se deixou levar. O que chamou atenção para ele
naquela erva que ele não conhecia, mas que ele pegou para fazer o alimento. Talvez o aroma, talvez ela tivesse um cheiro bom, talvez ela tivesse uma aparência interessante. Poxa, essa erva aqui deve ser boa para pôr na sopa. Certamente ele foi atraído por alguma coisa que o fez pensar em algo bom para alimentar aquelas pessoas naquele prato que está, naquele caldo que estava sendo preparado. E ele colheu, e colheu bastante, encheu na sua capa e levou. Chegou lá, cortaram e puseram na panela. E nós vemos que na hora que estava pronto, talvez cheiroso, apetitoso, foi colocado, servido para aquelas pessoas. E quando eles começaram a tomar aquele caldo, alguém identificou, eles se identificaram e perceberam algo ruim naquilo e disseram ao profeta: há morte na panela, tem veneno, a panela está envenenada, o alimento está envenenado. E ele disse: tem solução, traga farinha. E trouxe a farinha, acrescentou ali. E a farinha, sabe, nesse caso aqui, representa isso aqui. A farinha desse texto que nós lemos representa essa palavra, que tira todo o veneno. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. A fome da palavra de Deus. As almas têm fome da palavra de Deus. Mas, pastor, nunca se pregou tanto. É verdade. É verdade. Esses dias eu ouvi um pastor comentando. Pastor não é muito conhecido, Paulo Júnior. Pastora Fúvia conhece Paulo Júnior. Hernandes Dias Lopes. Sabe que às vezes eu penso que eu estou meio maluco, viu, pastor? Às vezes eu fico pensando, refletindo em certas coisas, eu acho que eu estou meio doido pensando nessas coisas. Mas quando eu ouço um homem como o pastor Hernandes Dias Lopes falar de coisas que é exatamente o que eu sinto, o que eu penso, o que eu digo não estou louco, então ele está louco, estamos dois loucos juntos do mesmo jeito. Pastor Hernandes diz que precisa haver uma reforma da igreja evangélica. Precisa haver uma reforma como houve na época de Lutero. Por quê? Porque está havendo veneno na panela. A panela é a pregação da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E nós não podemos ignorar isso, e nós precisamos zelar por isso. Pastor, o senhor está pregando isso aqui porque o senhor está mandando essa mensagem para Alfa e Ômega? Não. Eu quero que você entenda que hoje, por todos os cantos que a gente ande, é mensagem de todo tipo. É pelo YouTube, é livro, é filme, é uma porção de mensagens que chegam a todo tempo. Mas, voltando ao pastor Paulo Júnior, diz que alguém comentando com ele, olha, vamos ter não sei quantos milhões de evangélicos dentro de tanto tempo, teremos mais evangélicos do que católicos, mais crentes. E ele disse assim, mas baseado em quê? Qual é o critério que é usado para avaliar esses crentes? Porque, meu irmão, nunca se viu tanta gente evangélica, tanta gente crente. Agora, eu queria dizer para você que crente são aqueles que compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, não é a igreja universal, não é a denominação igreja universal. Estou falando da igreja universal de Jesus Cristo, aquela que está espalhada pelo mundo todo.
Ah, como eu gosto quando eu oro ali no meu quarto de guerra. E eu digo, Senhor, a tua igreja constituída por homens, mulheres, jovens, crianças espalhados por todo o mundo, seja nas florestas, nas cavernas, aonde for, nas ilhas, nas embarcações, nas aeronaves, aonde houver um servo teu, que constitui a igreja de Cristo, abençoa, guarda, opera. Oramos pela igreja perseguida, que são os nossos irmãos, pastores, missionários, que vivem em regiões onde o evangelho é recusado, repudiado, perseguido. Nesse momento, há cristãos que estão presos, que estão sendo judiados. E nós precisamos orar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias de fome. E essa fome espiritual de que a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Amós, ela só pode ser suprida, ela só pode ser atendida, ela só pode ser alimentada com a genuína palavra de Deus. Não há outra coisa que alimente a alma humana que não seja a palavra de Deus. Essa palavra traz vida espiritual, alimenta a tua vida. Muita gente, nós vamos entender, isso é complicado. Ah, pastor, mas eu estou alimentado espiritualmente? Depende. Porque se você é um crente, realmente crente, convertido, não é qualquer conversa que alimenta a tua vida espiritual, não. Crente sabe quando está sendo alimentado. Sabe por quê? Porque, para começar, crente, ele tem o Espírito Santo de Deus que habita no seu corpo. Eu, quando ouço uma palavra, alguém pregando, alguém falando, eu sinto porque o Espírito Santo testifica em mim se é ou se não é. Se é só discurso, palavra vazia, a gente sente e não é alimentado. Mas se é pelo Espírito de Deus, nós sentimos a confirmação, testificar do Espírito, e a nossa alma é alimentada pela presença de Deus. Vamos lá para o Velho Testamento. Levítico 10:10. Deus falando para o ministério sacerdotal, ele disse assim: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. A função daqueles que pregam, que ensinam, que ministram, que foram chamados por Deus para isso. Porque hoje também está complicado. Tem neguinhos se fazendo pastor, Ele mesmo assim, hoje estou ungido, senti que eu sou pastor. Sou pastor. Quem te ungiu? Eu mesmo, lá em casa, senti. Deus falou comigo, eu senti Esse pastor, está cheio, está cheio. Abrir uma igreja é a coisa mais simples que tem, pelo menos era. Você vai no cartório, registra, leva os estatutos, forma uma diretoria, bota uma pessoa bem burrinha para ser tesoureira, para não controlar nada, assim fica mais fácil de manipular, e está cheio disso por aí. Está cheio disso por aí. Servos de Deus, pregadores do Evangelho, todos devem pregar. A igreja de Cristo é pregadora do Evangelho. Agora, aqueles que Deus levanta para o ministério, chama para o ministério, tem que ter um chamado de Deus. Porque se não tiver, não aguenta e não cumpre o ministério para o qual Deus chamou. Desiste no meio do caminho, não consegue surpresas prontas. Ministério é luta. Você vê na palavra de Deus. Não removas os limites antigos. É isso mesmo? Não remova os antigos limites. Sabe as dimensões da palavra de Deus? Hoje está sendo alterado esses limites. Jesus disse assim:
que o caminho era estreito. Ele não disse que o caminho era largo. Ele disse que o caminho era estreito. E esse estreito quer dizer que limita, porque quando nós encontramos Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, e Ele nos recebe também, e há uma transformação, uma regeneração, há uma mudança de comportamento. Há uma mudança de comportamento. Os meus prazeres hoje não são mais os que eu tinha antes de conhecer Jesus. A partir do versículo 3, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você ler com cuidado isso aqui, meditando, na tua casa, com calma, você vai ver quantas coisas a gente identifica aqui que estão acontecendo nos dias de hoje. Eu nunca vi tanta peste, tanta doença, tanta enfermidade, tanto contágio, tanta coisa ruim acontecendo. Pessoal desesperado, se vacinando, corre para cá, corre para lá. Eu até hoje não tomei a vacina.